No filme Bastardos Inglórios, quando a Shoshana decide eliminar todos os oficiais da SS em seu cinema colocando fogo em vários rolos de filmes super inflamáveis, nós acabamos tendo uma cena muito satisfatória onde os alemães indefesos correm por suas vidas, porém, por mais que a ação proporcionada por Tarantino nos cause um choque por mostrar tudo isso acontecendo sem filtros, a gente não pode deixar passar despercebido que essa cena é na verdade formada por várias camadas de significado que deixam a vingança de Shoshana ainda mais brutal do que a gente pode ver. Então, sem mais delongas, vamos tentar nesse vídeo entender por que a cena final de Bastardos Inglórios é muito mais pesada do que parece, e claro, esse vídeo terá spoilers, então vamos lá. O primeiro ponto é que a gente não pode ignorar o onde se passa essa vingança, já que a escolha de um cinema como palco do fim dos nazistas não é uma coincidência, porque veja bem, como explica o documentário de 1989, A Arquitetura da Destruição, que por sinal eu vou deixar o link para você assistir completo legendado no YouTube na descrição desse vídeo, a ideologia nazista com suas ideias de pureza de raça e ultranacionalismo não era relacionada apenas com uma suposta força da raça ariana nórdica perante as outras, mas também era majoritariamente sobre estética e beleza, porque como diz o próprio documentário, a SS, assim como o próprio Hitler, era lotada de artistas frustrados que tiveram toda a oportunidade de mostrar o seu pseudo-talento artístico através da propaganda que pregava uma cultura superior, entre aspas, e épica. Não apenas através de pinturas, estátuas e esculturas, mas também através da cultura, da arquitetura, da mídia e, claro, o cinema. Então, por isso, existe uma certa ironia em usar o próprio aparato de propaganda nazista contra os seus criadores, já que o regime de Hitler usava o cinema como uma de suas ferramentas de controle e doutrinação, onde ele promovia sua ideologia em filmes. Então, quando a Shoshana transforma o cinema em uma forma de extermínio aos nazistas, ela subverte completamente esse conceito de poder, tirando que existe uma certa interpretação literal de um conceito que o Tarantino fala muito, que é o cinema como arma, tipo uma fonte de arte que pode mudar o curso dos acontecimentos, e é o que a Shoshana faz muito bem depois de literalmente tomar o controle da narrativa. O segundo ponto é o como a Shoshana decide eliminar os nazistas, porque sim, pode parecer que ela só quer transformá-los em churrasco enquanto ela toca fogo em todos aqueles carretéis de filmes que contém nitrato de prata que é super inflamável, mas você pode notar que nos primeiros segundos onde as portas foram fechadas e os generais começam a correr desesperadamente, o cinema acaba se tornando uma espécie de câmara de extermínio, onde a fumaça toma conta da sala, sufocando todo mundo que está ali dentro. Ou seja, todo aquele desespero que vemos onde os nazistas acabam se empilhando um em cima do outro, com a fumaça preenchendo os seus pulmões, isso meio que remete claramente aos acontecimentos do Holocausto, onde milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. Inclusive, antes que os judeus entrassem nas câmaras de gás, os nazistas falavam que eles iam tomar um banho, tipo, tentando deixá-los tranquilos enquanto eles caminham para os seus fins e eles não sabem. Só que dessa vez, em Bastardos Inglórios, dentro desse cinema, os generais da SS enfrentam um karma maior, um tipo de justiça brutal e implacável. É uma cena satisfatória porque explora aquele cenário imaginário que todo mundo já projetou em sua cabeça, onde os nazistas pagam na mesma moeda todas as atrocidades que eles fizeram, e claro, por mais que a cena tenha esse peso, o Tarantino, que tem a mania de colocar a violência como entretenimento, ele adiciona a cereja do bolo, que é colocar os bastardos executando seu plano paralelo, esbugalhando Hitler e Goebbels e metralhando aquela multidão de filho da... Agora, a terceira camada que deixa a vingança de Shoshana muito mais pesada ainda, vem de um detalhe pessoal da personagem que aconteceu no começo do filme, porque, veja bem, naquela cena inicial onde o Hans Landa visita a casa de Perrier Lapadite em busca dos judeus, o coronel começa a fazer perguntas ao dono da casa sobre o paradeiro da família de Shoshana, sendo que em um certo momento ele muda o idioma de francês para inglês para que os judeus franceses escondidos não façam ideia do que está acontecendo, e claro, assim como esperado, Lapadite é induzido a entregá-los, e Hans Landa chama seus soldados para metralhar o chão, eliminando toda a família de Shoshana menos ela, que sai correndo, e você deve estar se perguntando, beleza, mas o que isso tem a ver com a vingança de Shoshana no final do filme? Então, quando a Shoshana faz um corte no filme e coloca sua mensagem, ela começa a falar em inglês o destino dos alemães que estão lá dentro, o que é muito perturbador, porque a gente tem que entender que mesmo que nessa época alguns deles de fato falassem inglês, a maioria dos generais nazistas só falavam alemão, e quando eles ouviram a Shoshana no
telão descrevendo o seu destino que todos eles teriam, meio que remete à forma que sua família foi massacrada, ou seja, presos em um lugar fechado, ouvindo uma pessoa descrever a sua morte em um idioma que eles não entendem. Tipo, é como se o segundo idioma fosse usado como método de distração para abater estrangeiros como os animais, e bem, foi exatamente isso que a Shoshana fez com os nazistas. E um detalhe bônus que eu quero deixar para finalizar esse vídeo é o fato de que quando a mensagem foi passada, a Shoshana já tinha morrido na sala de projeção depois de uma luta com o soldado Frederick Zoller, que foi lá para tentar, dar uns pega nela. Ou seja, é como se a Shoshana do telão fosse um tipo de espírito que voltou para aterrorizar os alemães, completando sua missão mesmo depois da morte e rindo, enquanto todos aqueles soldados sufocavam, queimavam e o que foi além de seus planos, explodiam enquanto a guerra acabava, porque um nazista que se declarava superior subestimou uma jovem judia que foi capaz de desbancar todo esse império cruel e fajuto em apenas uma noite.